Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus referente à nossa salvação, a salvação das nossas almas, a salvação da humanidade referente ao sacrifício de Cristo e sobre a disponibilidade desse sacrifício e o convite para que o homem, o ser humano, possa fazer parte deste banquete, ou seja, o homem seja incluído neste projeto. E o ser humano foi feito para estar incluído nesse projeto, mas foi disponibilizado, foi lhe mostrado o convite, foi feito o sacrifício. Agora, somente precisa de você tomar essa decisão. Falamos no último vídeo o que é conversão. Arrependimento mais fé igual conversão. Primeiro, reconhecer o pecado, dar as costas ao eu e se voltar-se para Deus pode ser entendido como conversão. E hoje, e agora, nós vamos falar o que é arrependimento. Arrependimento envolve uma completa mudança de pensamento sobre o pecado e a percepção de um Salvador. Você enxergava, você entendia de uma forma em relação ao pecado. Agora você vê que aquilo te prejudica, que aquilo te afeta, que aquilo não é o correto a se fazer. E quando você entende isso, e quando você percebe que você necessita de um Salvador, é um sinal de arrependimento. O arrependimento, ele faz o homem ficar tão triste por causa do pecado, que ele aceita com alegria tudo que Deus requer para uma vida de retidão. O homem, quando olha, você está fazendo isso, está errado. Mas quem pode falar ou ditar o que é certo ou errado não sou eu. É a palavra de Deus. Somente Deus, somente o Criador, somente Jesus pode dizer o que é certo e o que é errado. E quando você reconhece isso, ouvindo a palavra, ouvindo a voz do Espírito, e você sente tristeza e precisa de uma vida de retidão, você aceita tudo com alegria. Você não vai reclamar, porque você sabe que aquilo vai ser bom para você. Eu sei que aquilo vai ser bom para mim. Arrependimento e salvação. Primeiro é necessário esclarecer o fato de que arrependimento em si não é suficiente para a salvação. Arrependimento somente não é suficiente. Você pode se arrepender, mas se você não reconhecer que precisa de um Salvador, não significa nada. Não vai te salvar. Agora, você reconhecer que está errado, se arrepender e tomar uma decisão em relação àquilo, aí sim você está no caminho correto. Nós falamos isso em referente a ter mudança de comportamento, a ter mudança de mente, a ter mudança de atitude, a ter mudança de direção, porque muitos se arrependem de alguma coisa, mas daqui a pouco está fazendo de novo, porque não está acompanhado de fé. Não está acompanhado de uma fé salvadora. Por quê? Se tivesse acompanhado de uma fé salvadora, o arrependimento, tem mudança de atitude, tem mudança de direção, tem mudança de comportamento e vai aceitar com alegria. Nós vimos o exemplo de Judas Iscariote. Ele sentiu o arrependimento, mas foi na direção contrária, porque o arrependimento ele pode fazer você mudar de pensamento ou levar ao desespero. Mas ele só leva ao desespero quando não estiver acompanhado de fé. Se ele estiver acompanhado de fé, pode ser o que for, vai ser arrependimento e vai levar você na direção certa, que você vai reconhecer que necessita de um Salvador. Ok? Vamos ver aqui. O relacionamento entre fé e arrependimento se vê na seguinte ilustração. Um homem
sente-se muito miserável por estar caminhando sobre forte temporal e decide procurar abrigo. Chegando à casa de um amigo, ele acha proteção contra a chuva. Agora vem a pergunta: o homem ficou protegido do temporal porque estava dentro da casa ou porque estava fora da chuva? Pergunta retórica. Óbvio que a casa estava abrigando, mas até o momento em que ele decidiu sair da chuva, não podia gozar da proteção da casa. Arrependimento é mais ou menos isso. Você reconhece, você sente tristeza pelo seu erro, se não tiver acompanhado de fé. Se você não encontrar essa proteção, não se virar para o Criador, não se virar em direção ao autor e consumador da sua fé, você não vai ter abrigo, você não vai ter proteção. Então tem que estar acompanhado de fé. O arrependimento é tão relacionado com a salvação que não podemos falar de fé sem arrependimento, pois mesmo sabendo que o arrependimento em si não salva, contudo, ele produz o remorso no homem e move-o a deixar o pecado e entregar-se à graça salvadora de Deus. Mesmo nascendo numa família cristã, mas sem o verdadeiro e completo arrependimento bíblico, não podemos ser salvos. Não importa se você nasceu numa família cristã, não importa se seus pais são cristãos, você precisa tomar uma decisão pessoal, porque essa decisão é particular, a salvação é individual. Você não é só porque nasceu numa família crente, numa família cristã, numa família evangélica que você é salvo. Tem que ter arrependimento pessoal, tem que ter uma mudança de mente pessoal, tem que estar acompanhado de fé para não ser só remorso e não levar você à destruição. Arrependimento ele não é somente o remorso. Muitos pecadores, como seja criminosos, endurecidos e viciados, vez por outras, sentem remorso por suas vidas degeneradas e seus atos, mas não abandonam seus maus caminhos. Sentir mágoa e reconhecer que pecou é remorso, mas não arrependimento. O arrependimento só ocorre quando a pessoa resolve deixar o pecado, reconhecendo que necessita de um Salvador. Então você precisa deixar o seu pecado e reconhecer que você precisa de um Salvador. Olha, eu quero dizer uma coisa, viu?